Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia, falando hoje sobre mais um assunto, né? Um mapa do efeito estufa aí no mundo. A gente vai entender um pouquinho, ou relembrar um pouquinho sobre o efeito estufa e observar o mapa, o crescimento aí desse efeito no mundo de uma forma geral. Prosseguindo, vamos lá. Pessoal, primeiramente a gente tem que entender o que é o efeito estufa. A gente tem um esquema aqui bastante interessante que a gente pode analisar. Primeiramente, a gente entender que ele é um efeito natural e benéfico para a vida no planeta, no nosso planeta Terra, né? Então, nós temos uma camada gasosa, né, que é a atmosfera, composta por vários e vários gases, e aí a incidência dos raios solares aqui vai permitir que essa camada gasosa vai permitir que a incidência dos raios solares, parte dele fique concentrado aqui, mantendo a temperatura do ambiente. Essa temperatura é extremamente essencial e necessário para a vida dos seres vivos, plantas, animais, do ser humano e tudo mais aqui no nosso planeta. Beleza, pessoal? E aí a gente vai entendendo aos poucos, eu vou entender, eu ia falar, mas a gente vai deixar para a gente entender daqui a pouquinho. A gente tem uma representação justamente desse esquema aí do efeito estufa. Observe-se que o Sol, a incidência dos raios solares, eles vão chocar-se com a Terra e o refletir, né, esses raios solares, parte dele ficará concentrado aqui na camada gasosa, na atmosfera, promovendo aí o aquecimento natural e benéfico do planeta, né? Radiação solar, atmosfera, parte do calor escapa por espaço, outra parte fica concentrada. Ok? Conceitozinho básico para a gente entender melhor. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pelo equilíbrio térmico do planeta, certo? É ele que mantém a superfície terrestre aquecida e garante a vida dos seres vivos na Terra. E nós aí estamos falando de animais e vegetais. Os gases presentes na atmosfera, como o vapor de água e outras partículas em suspensão, têm a função de absorver o calor irradiado na superfície, evitando que ele se dissipe para o espaço. Então, é aquilo que a gente comentou, aquilo que a gente falou e aquilo que a gente observa aqui no nosso esquema. Ok? Então, o efeito estufa é um efeito natural e benéfico para os seres vivos, de uma forma geral. Prosseguindo, para a gente entender melhor assim. A alteração do efeito estufa, que ela é maléfica, ou seja, ela não é benéfica, ela não traz benefícios para a vida no planeta. Tanto a vida animal, quanto a vida vegetal, quanto os seres humanos também. Beleza? Então, nós temos aqui o esquemazinho comentando a respeito do efeito estufa. O efeito estufa ele é alterado pelo ser humano. A gente vai ver um nomezinho que se tem para essa alteração. O que vai acontecer? A queima de combustíveis fósseis, que são o petróleo, que vem oriundos, né, originários do petróleo, do carvão, do gás natural, vai provocar a alteração dessa camada, o aumento dessa camada aí gasosa na Terra, né, principalmente promovida pelo gás carbônico, né, pelo CO2, lançada aí justamente pela queima desses combustíveis fósseis. Então, essa quantidade que é liberada para a atmosfera que vai alterar aí o processo de efeito estufa. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai aumentar, engrossar essa camada. Aí, ao penetrar os raios solares aí na camada atmosférica, ele vai ficar mais preso ali, alterando a temperatura do planeta, aumentando a temperatura média do planeta, causando uma série de problemas, ok? Então vamos lá, que a gente tem um esqueminha aqui representando essa radiação, esse aumento da camada atmosférica proporcionado justamente pela queima dos combustíveis fósseis, como o CO2, por exemplo, que é emitida por esses elementos aqui, queimadas de floresta, mais substâncias, né, de partículas gasosas, a queima de combustíveis fósseis através de automóveis, através das indústrias e tudo mais, vão alterar justamente essa camada. Ok? E as consequências dela, né? Desertificação, nós temos aí também derretimento de calotas polares, afetando a vida dessas localidades também. Vamos lá, vamos um pequeno texto para a gente analisar direitinho isso aí, para fixar isso aí. Tira um print, que isso é bastante interessante e importante. Emissão de gases poluentes, monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio e metano são esses combustíveis, né? Esses gases que vão alterar. Todos eles são combustíveis originários dos combustíveis fósseis. Eles fazem o quê? Intensificam a absorção
e provoca uma barreira que retém calor na atmosfera, impedindo que ele se dissipe no espaço. Então ele vai engrossar aquela camada gasosa atmosférica, né? Tudo com esses gases aqui, a alteração desses gases. Esse processo é responsável pelo recente aumento gradual da temperatura. Então, ano após ano, gradualmente, a temperatura ela vai se aumentando, a temperatura média do planeta ela vai aumentando, correto? Isso vai causar o quê? Derretimento das geleiras e calotas polares. Lembrando que nos polos é onde nós temos aí a quantidade maior de gelo, né? Mas o aumento médio da temperatura vai provocando derretimento aí acelerado dessas camadas das calotas polares, né? Aumento do nível do mar. O nível do mar em determinadas localidades está sendo totalmente aumentado. E aí a gente vê localidades que têm, principalmente localidades costeiras, que têm próximas ao mar, que têm a sua área abaixo do nível do mar. Países como Países Baixos, né, que é justamente onde é a Holanda, que também é conhecido como Países Baixos, tem locais lá que são 100 metros abaixo do nível do mar. E aí tem que construir diques para impedir que a água do oceano invada determinadas localidades. Ok? Alteração nas condições atmosféricas, ondas de calor, desertificação e furacões. Também aquelas tempestades, né, tropicais ali, os furacões e tudo mais que acontece no planeta são provocados justamente pela alteração climática provocada aí pelo efeito estufa. Previsões menos otimistas, ou seja, aí tem previsões que prevêem impactos na disponibilidade de água, ou seja, falta de água. Futuramente pode ocorrer a falta de água potável, que ela é adequada para o nosso consumo. A biodiversidade, ou seja, a quantidade de elementos vivos no ambiente, tanto na fauna quanto na flora, quanto em vegetais, quanto em animais, também vai afetar essa diversidade de vida aí no ambiente. E a segurança alimentar, ou seja, a falta de alimentos pode ser provocada, pode ser alterada também justamente por essas condições climáticas aí. E é uma interferência atrópica. O que é essa interferência atrópica? É uma interferência justamente pelo ser humano. Atrópico vem de ser vivo, ser humano, né? Do próprio ser humano, e é uma interferência atrópica nesse fenômeno natural ambiental, né? Nesse fenômeno natural. Beleza? Prosseguindo, pessoal, vamos lá. E aí, nós temos aí os problemas ambientais, né? A gente tem aqui uma indústria, né? E essa indústria, ela está justamente soltando gases poluentes aí na atmosfera. Combustível, geralmente, o combustível utilizado para a geração da produção industrial geralmente é vinda justamente de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Olha só, refinaria de petróleo de West Beautiful, que é justamente essa que a gente está vendo aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos, né? Então nós temos aí uma refinaria. Essa refinaria justamente é uma daquelas que vai causar a poluição atmosférica. Não só ela, mas várias outras espalhadas em todo o mundo. Nós temos aí várias indústrias aí que poluem a atmosfera do nosso planeta. Os Estados Unidos a maior economia do mundo, é um dos países que mais poluem a atmosfera, né? Justamente é um dos responsáveis para a liberação desses gases aí que vão aumentar a poluição atmosférica. Atrás apenas de quem? Da China, que é a segunda maior economia do mundo. Então nós temos aí também. Correto? Nos últimos anos, os Estados Unidos ultrapassaram a Arábia Saudita na produção mundial de petróleo. Então eles começaram, lembrando, os países da Arábia Saudita e outros países aí, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo. Mas os Estados Unidos conseguem ultrapassar ele nas últimas décadas, nos últimos anos aí, consegue ultrapassar ele na produção de petróleo, que é esse combustível fóssil que vai liberar esses gases poluentes para a atmosfera. Aumento da extração, ela vai de 10 milhões de barris de petróleo por dia. Aumento que ele consegue, que os Estados Unidos conseguem aí produzir com esse aumento. Além de outros produtos do refino e outros gases também, outros combustíveis que vêm, como por exemplo gás natural, que vem justamente aí desse processo aí do aumento do petróleo também. Uma das coisas que os Estados Unidos ele consegue diminuir a sua poluição em relação à China, né, a sua emissão de gases poluentes aí, é justamente o petróleo de xisto.
né, que ele consegue extrair o petróleo de xisto, aí também é um mineral, que aí vai ajudar também na diminuição, né, do efeito da aumentar assim, os gases poluentes na atmosfera. Beleza, pessoal? Em 2017, o presidente norte-americano Donald Trump cumpre a sua promessa de campanha e anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Então, em 2007, ele retira os Estados Unidos desse acordo que previa a redução aí das indústrias, né? Todos os países, quase todos os países aí assinaram um acordo comprometendo-se a fazer uma redução da emissão de gases poluentes na atmosfera, né? Os Estados Unidos vai ser um desses países que vai assinar, é a principal, a maior economia do mundo, porém o presidente norte-americano vai retirar os Estados Unidos desse acordo, ou seja, ele não vai se comprometer mais à diminuição desses gases poluentes. Por quê? Porque ele vai alegar que esse compromisso, esse acordo de Paris, que seria essa redução da emissão de gases poluentes, não era interessante, ia ser prejudicial a quem? Ao povo norte-americano, às indústrias norte-americanas e ao governo norte-americano. Então ele se retira desse acordo e aí continua a sua emissão de gases poluentes tranquilamente. Prosseguindo, pessoal, para a gente entender melhor outros conteúdos. E aí a gente tem aí um mapa anamórfico, né, uma anamorfose, ou seja, esse tipo de mapa. Eu até ia colocar o mapa mundi para a gente observar, né? Mas vocês têm aí na mente, então dá uma pesquisada aí no mapa mundi, que é justamente aquele que a gente de vez em quando coloca aqui. Esse mapa é uma anamorfose, né? O que é isso aí? É um mapa que ele vai fazer uma análise, ele tem umas distorções em relação ao mapa mundi que a gente está acostumado aí a observar. Essas distorções é justamente para poder identificar, fazer uma identificação de determinados acontecimentos. Você observa aqui que determinados países, continentes, eles estão alterados. Uns estão mais gordinhos e outros estão mais murchinhos, né? Isso vai representar o quê? Algum dado, alguma informação. E aqui, a informação que nós temos é justamente a emissão do CO2, que é o gás carbônico, do uso de combustíveis fósseis na produção de cimento em 2013. Então está feita essa análise dessa data aqui, com essa produção, né, de cimento e a emissão de combustíveis fósseis no mundo nessa data. Então você observa que alguns países estão mais, digamos assim, mais magrinhos, mais murchinhos, que é justamente os países que menos contribuem para essa emissão. Já os países mais gordinhos são aqueles países, né, os continentes, as localidades mais cheinhas, mais gordinhas, são os países ou as localidades, os continentes que mais contribuem para a emissão desses combustíveis fósseis. Isso nessa data aqui. Beleza? Vamos lá. Países que mais emitem gases poluentes, intensificando o efeito estufa, são a China, a segunda maior economia do mundo, os Estados Unidos, a primeira maior economia do mundo, a União Europeia, a Europa. Observe-se direitinho, que no mapa mundo normal, a gente observa assim, que o território brasileiro é tão grande quanto a Europa. No entanto, aqui a Europa, ela está em tamanho alterado, muito maior que o mapa do território brasileiro, né? Isso por conta dessa informação que nós temos aí para exemplificar, que aqui a quantidade de gases poluentes que ela emite, que ela lança no espaço, é bem maior do que o que o Brasil emite, certo? Então, a Europa, né, a União Europeia, principalmente a Alemanha, que é uma entre as 5 maiores potências econômicas do mundo, a Índia, nós temos aqui a Índia, observa que ela está bem recheada, a Rússia, né, observa aqui a Rússia também, o Japão, aqui o Japão, olha só a distorção que está o Japão. O Brasil tem a sua participação também, mais na queima, né, também das suas indústrias, mas também no processo de desmatamento. Indonésia, México, Irã e Coreia do Sul, bem próximo. Olha só a Coreia do Sul aqui, a alteração nesse nosso mapa anamórfico aqui, a alteração que ela tem. Justamente essa alteração é para exemplificar esse dado, essa informação, ela como emissor de gases poluentes. Fatores responsáveis pela emissão de gases, né, que altera isso aí, o que caracteriza aí, é justamente esses fatores. E os fatores que são responsáveis pela emissão de gases são o quê? A queima de combustíveis dos automóveis, as queimas das atividades industriais, agropecuárias, né, a queimada que se faz ali no processo da agropecuária, né,
e a produção de energia. São todos esses são os fatores responsáveis pela emissão dos gases poluentes. China e Índia na Ásia, a gente vê aqui a China, né, e a Índia na Ásia, e os Estados Unidos na América do Norte. Veja a distorção em relação ao Brasil. Lembrando que os dois ali, em extensão territorial, eles são quase iguais, mas a alteração em relação ao Brasil, justamente para caracterizar aí essa informação como emissor de gases poluentes. China e Índia na Ásia e os Estados Unidos na América do Norte são os maiores poluentes que nós temos no mundo. América, México, Brasil e Venezuela, na América, né? México, Brasil e Venezuela também contribuem para essa emissão de gases. E na África, a África do Sul, observe aqui, a África do Sul está aqui na pontinha, observe como ela está alterada. Argélia, Egito e Nigéria ali no continente africano. Então esses são os responsáveis aí pelas emissões de gases poluentes. Uns mais e outros menos, mas também tem a sua participação de emissão de gases poluentes. Prosseguindo, para a gente dar continuidade, e a gente tem outro mapa anamórfico, né, outra anamorfose, para a gente observar aí o histórico de emissão de CO2, de gás carbônico, por uso de energia dos anos de 1850, segunda Revolução Industrial, até o ano de 2011. Veja o histórico de lá para cá, 1850 até 2011, o quanto cada continente, país, ele vai contribuir no seu histórico de emissão de gases poluentes, gás carbônico. Observe que aí você vê uma redução aqui no continente sul-americano, no continente da América, no continente americano aqui, mas na América Central, e uma alteração, uma distorção bem maior aqui nos Estados Unidos. O Canadá está logo aqui, mas ele não tem essa alteração como tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos está bem recheado, né? A Europa também ela está bem recheada. Já a Índia, a China, ela não tem essa alteração tão grande. Ela praticamente ela está ali, porque isso aqui é o histórico dessa emissão de gases no decorrer desses anos aí. Né? O Japão já tem essa contribuição, outros países têm essa contribuição. A África também ela não tem essa distorção tão acelerada, tão acentuada, tão demonstrada aí. Né? Então isso aqui é só para a gente observar o histórico da emissão desses gases durante esses anos aí, ok? Perceba assim que a maior distorção está justamente na América do Norte, nos Estados Unidos e na Europa, aí, nos países da Europa, onde vai surgir aí, onde vai ser o berço, né? Um dos países da Europa que vai ser o berço da Revolução Industrial vai ser justamente a Inglaterra, o Reino Unido. Olha só o tamanho dele aqui, ok? Prosseguindo, acho que a gente vai encerrar por aqui, a gente encerra por aqui, deu para a gente entender um pouquinho desse conteúdo, né? Exercícios. Não deixei exercício semana passada e vou deixar esses exercícios para essa semana que vem aqui agora. Cite quais consequências provocadas pela alteração do efeito estufa. Segunda questão. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pelo equilíbrio térmico do planeta. É ele que mantém a superfície terrestre aquecida e garante a vida dos seres vivos na Terra. Então, a afirmativa é verdadeira ou falsa? A China, maior economia do mundo, é um dos países que mais poluem, atrás apenas dos Estados Unidos. Então a afirmativa é verdadeira ou falsa? Quarta questão, cite quais são os combustíveis responsáveis pela alteração do efeito estufa no nosso planeta. Rubens, e essa daqui, o que você acharia? Seria essa ou essa? Está pensando, expectativa? Da direita ou da esquerda? Seria essa daqui da sua direita ou seria essa daqui da sua esquerda? Está pensando, está na expectativa, né? Baseado no que a gente já falou, tal. Qual? Eu já disse aqui, mas eu não vou repetir para vocês pegarem a ideia lá. Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir. Semana que vem a gente corrige. Fica essa mensagem para a gente. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Próximo slide, nós temos os nossos referenciais. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!